Boa noite, esse é meu canal, meu nome é Ítalo Maia, e hoje eu vou falar sobre como a série Mad Men se tornou a minha série favorita, né? Então assim, como eu conheci Mad Men, né? Na verdade eu conheci Mad Men por uma indicação de amigo, né, do meu amigo. Ele, assim, a gente estuda junto, e a gente estudava junto, a gente já tinha uma vida intelectual, e a gente estava estudando muito sobre questão de empreendedorismo, questão de como ganhar dinheiro, de como ser bem-sucedido, e era aquela coisa de desenvolvimento pessoal, né? E aí, até pelas tantas, ele acabou me indicando: Ítalo, assista essa série Mad Men, que você vai gostar bastante. Ele fala muito sobre marketing, né? Que era uma coisa que a gente estava estudando, e a gente estava bem interessado nisso, questão de fazer dinheiro pela internet e tal. E aí ele falou: assista essa série. O protagonista dessa série o cara é muito foda. Ele, assim, é muito genial, sabe muito de marketing, de propaganda, e você vai aprender muita coisa com ele. Então, assim, eu comecei a assistir essa série. Ela é muito por conta realmente de um tema que eu estava estudando, que eu estava me desenvolvendo, né? E é nessa altura eu já sabia que arte, no caso a arte, entre elas, né, a literatura e o cinema, eles ajudam muito na formação do imaginário, que é uma coisa que eu vou falar por aqui ainda, né, no meu canal, mas essa altura eu já tinha consciência disso, né? Então eu não entrava tão desavisado assim em filmes e séries, mas às vezes eu já vinha já com uma certa noção do que ele ia falar e do benefício que isso ia trazer para mim, né? Então foi assim que eu conheci Mad Men, né? Então era uma série que falava sobre um cara chamado Donald Draper, que é um cara genial, absolutamente genial, que ele era o cara mais genial de uma empresa de marketing. E, e essa série ela vai falar sobre o dia a dia dessa empresa, né? O dia a dia dos funcionários, né? Só que ela aparentemente, né? Eu já ouvi algumas críticas de algumas pessoas que elas diziam assim: ah, não gostei muito de Mad Men porque, cara, me pareceu muito novelona essa série. Não tem muita ação, não tem muito enredo, não tem muito plot twist, né? A galera é viciada nesse negócio de plot twist. E de fato, Mad Men, ela não é uma série, digamos assim, que ela tenha aquelas histórias estrambólicas, né? Que tem vários plot twists, que tem muitas cenas de ação e aquela coisa que as pessoas já estão acostumadas muito em conta pelos blockbusters, né? Principalmente os filmes da Marvel e tal. Ela é uma série muito genial na parte de diálogo, né? Então ela tem uma pegada mais novelesca mesmo, né? Então ela foca muito em fatos cotidianos de como as pessoas viviam naquela época de 50, naquela época de 60, 70, até a década de 70. E ela mostra muito a realidade dos Estados Unidos, né, naquela transição da década de 50 até a década de 70. Então, na minha opinião, Mad Men, ela é uma série que a melhor produção artística até agora, inclusive assim, de cinema, de série, a melhor produção artística que ela descreve essa passagem da década de 50 para 70, né? 50, 60 e 70. Né? E por que, na minha opinião, ela é muito importante, né? Porque ela mostra, de fato, como tudo aquilo que a gente está vivendo hoje em dia, ela começou. Então ela começou lá, quer dizer, já vem de muitos séculos antes, né? Um desdobramento histórico de várias ideias, várias evoluções e tal. Mas, especificamente para essa geração nossa de agora, é uma série que ela mostra muito bem a passagem dessa geração de 50 para 60 e 70. Né? Então, o Donald Draper, ele é um cara típico dessa geração de 50. Né? Qual que é essa geração de 50? Nos Estados Unidos, principalmente. É a geração do American Way of Life, né? Do Self-Made Man, né? Que é aquele cara extremamente bem-sucedido, principalmente aquele arquétipo que a gente vê nas propagandas de margarida, né? O cara que é o chefe da casa, extremamente bem sucedido, né? Na sua empresa, com uma carreira consolidada, com
um papel social já consolidado, com uma esposa, assim, a Betty Drape, que é a esposa do Drape, ela parece uma bonequinha, uma princesa, né? Então ele praticamente zerou a vida é, do American Way of Life, né? Ele conseguiu o emprego dos sonhos, ele foi o mais bem sucedido no emprego dos sonhos, ele morava numa metrópolis, né? Nova York, né? Ele era casado com uma princesa, com uma modelo que era dona de casa, que cuidava da casa, né? Ele tinha seus filhos maravilhosos, tinha muito dinheiro, ele era um cara charmoso, muito bem sucedido, extremamente inteligente, genial, então praticamente ele zerou a vida toda, né? Então, todas as aspirações, né, que colocada pelo American Way of Life, né, que foi assim, exportada para o mundo inteiro, né, dos Estados Unidos através das propagandas, dos filmes, do cinema, aquela propaganda do estilo de vida americano. Então, o Donald Drape, ele é justamente esse típico, o arquétipo do American Way of Life, né? Só que a gente acompanha no desenrolar da série, a gente vê que apesar do Donald Drape ele ser um cara extremamente bem sucedido, ele não tem um sentido para a vida dele, ele sofre de várias crises, né? Ele tem um vazio existencial, ele constantemente, quando ele se depara com acontecimentos trágicos na vida dele, ele não sabe reagir bem àquilo ali, e ele acaba se refugiando nesse papel social que ele criou através da sua carreira. Só que esse papel social, que através dessa vida, né, do American Way of Life, acaba não conseguindo satisfazer a busca de sentido que ele tem, e ele acaba sempre tendo que recorrer a válvulas de escape, digamos assim, que é o caso, por exemplo, seus constantes casos extraconjugais, né, que ele trai a esposa dele várias vezes para meio que se sentir vivo e meio que para se refugiar nessa falta de sentido que ele tem. Então, esse típico cara da geração de 50, na verdade, ele seria como se fosse os nossos avós, né? Digamos assim, a geração dos nossos avós. Né? Então, essa série ela vai acabar mostrando como essa geração, né, cujo o arquétipo principal é o Donald Drape, ele vai dando passagem e vai criando a geração de 60, né? Que é justamente uma geração mais rebelde, né, que ela não teve uma educação muito boa, porque esses caras da geração de 50, apesar de serem extremamente bem-sucedidos, eles não eram pessoas cultas, eram pessoas que se dedicavam praticamente à sua carreira. Então, o objetivo máximo da vida deles era justamente a carreira, era ser bem-sucedido na carreira, ser bem-sucedido na família, né, construindo uma família, só que a gente percebe, assistindo a série, que eles não tinham cultura, que eles não sabiam bem o porquê daquilo que eles estavam fazendo, que eles não tinham ideais nobres para buscar, né? E eles não sabiam o porquê de estarem fazendo aquilo, de porquê formar uma família, de porquê trabalhar, de porquê ir para a igreja. Eles só sabiam o superficial. Então, eles eram pessoas extremamente assim, superficiais, vazias, né? Que buscavam ter satisfação, né, principalmente em bens de consumo, em extravagância, em futilidades, né? E essas pessoas acabaram criando os seus filhos, né, com uma educação muito fraca. Então eles não educaram tão bem assim seus filhos, né? Eles cresceram sem ter uma base realmente boa para se desenvolver, e eles acabaram sendo aquela geração, né, rebelde dos anos do final dos anos 60, início dos anos 70. Né? Então a gente vê claramente o legado dessa geração superficial da década de 50, que muitas pessoas julgam que é tipo assim, sei lá, os conservadores têm essa ideia, né? Não, a gente pode voltar, a gente deveria voltar aos tempos dourados da década de 40, 50, né? Que eram pessoas mais corajosas, que foram forjadas com base na guerra, eram corajosos, eram bem-sucedidos. De fato, eles tiveram seus méritos, né? Mas, por outro lado, a gente vê pela série
que eles eram bastante incultos, eles não tinham uma base educacional muito forte, né, eles não tinham valores, né, eles só se apegavam ao exterior. Então, assim, eles trabalhavam porque era chique, eles iam para a igreja porque era norma, eles se casavam porque, sei lá, todo mundo bem-sucedido tinha que ter uma esposa, tinha que ter família, só que eles não conheciam realmente a essência das coisas, eles não casavam porque aquilo ali eles amavam a esposa, que eles tinham um projeto de santidade junto para justamente criar uma família e educar e tal, eles não faziam isso, era uma coisa muito superficial. E aí essa geração de 60 e 70, que é mostrada na série, muito bem retratada, porque é uma série que mostra lentamente ao longo das 7 temporadas todo o desenvolvimento histórico dessa passagem da geração de 50 para 70, né? E aí a série vai mostrando como essas crianças elas cresceram, né? Crianças e adolescentes também que já estavam querendo subir na vida, né? Através do trabalho. A gente vê também o caso da Peggy, né? Que era uma moça do interior, que ela era, digamos assim, mais pura, mais conservadora, e chega em Nova York, né? Começa a trabalhar com o Donald Draper e ela rapidamente assume aqueles ideais feministas de mulher trabalhadora, forte, que quer arrumar o espaço dela, de crescer na firma, de se impor, né, de realmente construir a sua carreira. Então, essa série ela é genial e ela tem esse tom novelesco, mas ela não é uma novela, porque a gente sabe, novela ela é uma coisa muito superficial, ela se resume a enredos muito simples, né? O Mad Men não, ela é uma coisa genial, só que a genialidade dele está nas sutilezas do processo histórico que vai passando na nossa frente, está na genialidade dos diálogos, na genialidade das propagandas, né? E essa série foi muito boa para mim, porque como ela mostrava como o interior de uma firma de marketing, mostrava todo o processo criativo de marketing, de comunicação, de escrita, e assim, eu tenho um gosto muito grande sobre a questão da escrita, do marketing, e muito desse gosto que eu adquiri, que eu passei a trabalhar na internet também, através do marketing digital, foi através dessa série Mad Men, que ela acabou me inspirando muito, né, a questão do marketing, da escrita persuasiva, de ser criativo, de você saber usar as palavras para vender os sonhos, para vender ideias, para vender conhecimento, inclusive, como a gente faz aqui nos infoprodutos, né, que é nada mais, nada menos que conhecimento, a gente troca conhecimento. Então, essa série foi muito importante para mim também, justamente para me mostrar esse novo mundo, né? Só que também foi principalmente importante para mim para eu justamente viver esse legado que a gente recebeu, porque nós somos frutos dessa época de 50, 60 e 70. Todos os ideais de todas as mudanças históricas, né, daquele ideal do American Way of Life, que era aquela vida burguesa extremamente superficial, que o Donald Draper é o maior arquétipo dela, né, e como essa vida superficial acabou resultando nos jovens rebeldes, porque, obviamente, eles não tinham uma base educacional forte, eles não tinham cultura, eles não tinham família realmente bem estruturada para mostrar para ele um sentido de vida, e aí eles acabaram se refugiando em toda essa onda de revolução sexual, de toda essa onda hippie, de toda essa onda da nova era, da New Age, aquela pseudo-mística da espiritualidade da New Age. E essa série ela é simplesmente a melhor produção artística onde mostra essa essa linha histórica, né, que acabou nos formando, nos formando. Nós somos legados dessa geração e é importante a gente conhecer, né, tanto os acertos quanto os erros dessas gerações, para que nós possamos aprender com eles, né, e melhorar. A gente tem que transcender, abarcar tudo aquilo, né? Para você superar uma coisa, não é você eliminar isso do seu horizonte de consciência. Não, é justamente você absorver aquelas coisas, né? Reter aquilo que é bom e transcender aquilo tudo, melhorando todas aquelas coisas que a gente recebeu, né? Que foi boa, que foi benéfica, e fazendo e construindo o nosso legado. Então é importante a gente conhecer essa história, principalmente da década de 50, 60 e 70, como eu falei. E essa série, a Mad Men, ela é, além de ser genialmente bem escrita, de ser genialmente bem interpretada, os figurinos serem maravilhosos, a trilha sonora é uma maravilha, é um espetáculo a trilha sonora, né? Ela combina muito bem com os temas,
com os episódios, com os dramas internos dos personagens, né? Então, vários personagens aí, eles são muito bem construídos, né? Eu falei basicamente do Donald Draper, mas nós temos aí vários outros personagens muito interessantes. Eu gosto muito da Betty Draper, que é a esposa do Donald Draper. Eu gosto da Peggy, que é a secretária do Donald Draper, que quer subir na carreira, e a gente mostra todos aqueles desafios da jornada dela, né, para ela subir na carreira e assumir aqueles ideais feministas. E a gente vê toda a construção da personagem ao longo das 7 temporadas da série, né? A gente tem vários outros personagens que vão aparecendo, que têm a sua contribuição, e eles mostram, né, cada personagem da série Mad Men, é bom a gente ver isso, né? Eles são meio que arquétipos de uma geração, né? Eles não são somente, sei lá, o Donald Draper, a Peggy, a Joan, né, o Sterling, não. Eles são arquétipos, né, de uma geração. O Donald Draper é o arquétipo do cara bem-sucedido do American Way of Life. A Peggy é justamente aquela feminista que está subindo de carreira, né? Ela tá conquistando o espaço dela. A Betty Draper é justamente aquela mãe do lar da década de 50 que ela não tem muita cultura, não tem muita educação, ela não sabe por que ela está fazendo aquilo e ela não tem uma vivência, uma imaginação muito boa, e a gente vê os diálogos muito superficiais do Donald Draper com ela, e a gente vê justamente aquela falta de profundidade que a Betty Draper tem, justamente também porque ela é uma pessoa muito imatura. Então a gente vê, né, vários arquétipos nessa série, e a gente consegue entender muito profundamente e com uma vivência imaginativa muito boa que a série proporciona pra gente, como é que era justamente a realidade daquela época e como foi a transição, né, da geração de 50 para a geração de 70, dos anos rebeldes, do rock and roll, né, do hippie e de toda essa geração que foi, né, legado para nós, né? Que foi legado para nós e que nós temos que entender ela e absorver ela e transcender ela, superar elas, né? Esse é justamente o meu recado e por que Mad Men se tornou a minha série favorita.